Olá, você servidora, você servidor, você internauta que nos acompanha na fanpage Servidores Eleições. Eu sou Márcia Paravise. Estamos aqui em Brasília começando uma transmissão de diversos painéis de debates e diálogos dentro da campanha Voto Consciente dos Servidores Públicos Eleições 2018. Essa iniciativa tem como objetivo informar as pessoas visando discutir temas da campanha, trazendo candidatos e representantes de entidades que são engajados na campanha Voto Consciente. O objetivo da campanha é conscientizar servidores de diferentes carreiras sobre a importância de exercer um voto consciente e, principalmente, em sintonia com as pautas dos servidores públicos, como valorização das carreiras, investimentos nos serviços públicos e fortalecimento de um estado de bem-estar social e inclusivo. Lembrando a todos que nós estaremos aqui em Brasília toda quinta-feira fazendo este debate. E hoje estamos aqui para discutir o voto consciente. Estão aqui conosco Paulo César Lima, consultor legislativo, e a nossa Anjuli Tostes, auditora da CG1 e candidata a deputada federal pelo PSOL. Estamos recebendo, neste momento, nosso querido Fábio Gondim, também consultor, aliás, também não, ele é consultor de orçamento do Senado Federal. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo todos. Bem-vindo quem está aí nos acompanhando neste horário. Estamos um pouquinho atrasados. Vamos começar, então, a nossa rodada de pergunta, né? Nós vamos começar dando 5 minutos aí para as considerações iniciais de vocês. Anjuli, vamos começar por você, né? Anjuli, quais os desafios enfrentados pelos servidores para ter uma melhor representação no parlamento, para que a população tenha um serviço público de qualidade? Obrigada, Márcia. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e falar sobre o serviço público e mais sobre esse elemento essencial que dá a vida ao serviço público de qualidade feito para o cidadão, que é o servidor público. Então, os desafios que existem para a representação hoje no Congresso Nacional são enormes, né? Porque hoje nós não temos representantes do serviço público, representantes que, ao mesmo tempo, compreendam a necessidade e a importância de se ter um serviço público de qualidade prestado lá na ponta para o cidadão, uma saúde, uma educação, uma segurança pública que funcione, e ao mesmo tempo, e também de valorizar esse servidor público, como eu falei, esse elemento humano, esse guerreiro que muitas vezes sem recursos ali para trabalhar, recursos adequados para trabalhar, acaba fazendo milagre. Eu tenho colegas meus, amigos, que são da área da saúde, são médicos, trabalham no hospital de base, muitas vezes tem que comprar fio de sutura para fazer uma cirurgia. Então, essa é a condição do serviço público brasileiro que nós temos hoje. E existe no Brasil um projeto de precarização do serviço público, né? O servidor público ele foi transformado no bode expiatório para todos os males. Hoje virou moda demonizar o servidor, dizer que ele é o culpado de tudo que está acontecendo no Brasil, que ele é um privilegiado. A grande verdade é que essa foi uma narrativa construída justamente para esconder quem são os verdadeiros privilegiados, que são multimilionários, são banqueiros, que pagam pouquíssimos impostos nesse país. Quem paga imposto mesmo, gente, é quem ganha até 40 salários mínimos. Quem paga imposto nesse país é o pobre e a classe média. É só você ver qualquer pesquisa, tem pesquisa do INESC, do IPEA, do IBGE, que mostra que o nosso sistema tributário é altamente regressivo. Mas tem uma parcela de multimilionários que paga menos de 7% de imposto efetivo e a narrativa que se constrói por parte desses setores é justamente que a culpa é do servidor público. Existe interesse por trás disso, Márcia? Existe um interesse grande por trás disso, de demonizar o servidor. Qual que é o interesse? É de você sucatear o serviço público. Colocar o serviço público como algo que não é importante, não é relevante, que funciona mesmo é a iniciativa privada. Então você acaba com a previdência pública,
faz uma reforma da Previdência para acabar com a Previdência Pública, para vender Previdência Privada. Você acaba com a saúde pública, tira todos os meses, sucateia a saúde pública, faz uma má gestão para quê? Para depois vir com uma solução das OS, da privatização da saúde e vender plano de saúde privado, né? A mesma coisa com a educação, enfim, outros setores que são fundamentais. Você tem uma segurança pública pouco valorizada, né? O policial na rua com uma série de dificuldades para conseguir fazer o trabalho dele. Nós temos hoje no Brasil apenas 8% de homicídios elucidados. Isso é falta de investimento em segurança pública, que é essencial para todos. Não é para o policial militar em si, é para a população. Mas aí, essa situação, ela faz com que mais segurança privada seja contratada. Então, existe um processo de destruição do Estado brasileiro e setores muito interessados em que isso aconteça. Cabe a nós elegermos representantes, legítimos representantes dos interesses da sociedade, que compreendam como funciona a máquina pública e como funciona o serviço público, para fazer uma representação de qualidade em defesa do patrimônio nacional, da nação brasileira e do serviço público de qualidade, que é o que interessa a todos nós, servidores e cidadãos. Afinal de contas, ninguém, quando entra no trabalho, tira a capa de cidadão e vira servidor. Ninguém, quando sai do serviço público, quando sai do seu prédio, do seu órgão público, vai dormir com a roupa de servidor público. Não. Nós somos todos, ao mesmo tempo, servidores, servidoras, cidadãos, mães, pais, filhos, que gozam dos serviços públicos e têm a necessidade de serviços públicos que funcionem. Isso é importante, o serviço público funcionando não é importante apenas para a classe mais baixa, para os menos favorecidos. É relevante para eles. Principalmente, eu digo por quê? Porque serviço público é o patrimônio daqueles que não têm patrimônio. Isso é verdade. Mas é importante também que esse serviço público funcione para a classe média. Porque a classe média, ela gasta boa parte do salário que ela ganha em educação e em saúde privadas, né? Pagando plano de saúde, colocando em escola particular, justamente porque esses serviços oferecidos de forma pública estão sendo sucateados, não funcionam. Então, tem gente que me pergunta, quando é que você vai parar? Há muitos anos, tem 20 anos que eu estou aí atuando a favor do serviço público de qualidade, eu tenho 32, desde os 12, tá? Tem muita gente que pergunta, quando é que você vai parar, Anjúlia? Eu respondo, eu só vou parar no dia em que o filho do lixeiro e o filho do mega empresário estiverem estudando na mesma sala de aula. Esse é o serviço público que a gente quer. Obrigada. Obrigada, Julie. Paulo César, quais devem ser os critérios para o voto consciente? Boa pergunta. Me apresentar, né? Sou Paulo, eu fui consultor legislativo da Câmara na área de Minas e Energia desde 2002. Antes trabalhei na Petrobras. Então, de uma forma indireta, eu sempre fui servidor público, né? Porque lato sensu, o empregado da Petrobras também é servidor público. A minha família são de servidores públicos, né? Minha esposa, que está aqui, a Luísa, servidora aposentada da CGU, meus filhos são servidores, um da Câmara, um do Senado. Então acompanhei muito, né, o serviço público na minha própria casa. Sempre estimulei muito que meus filhos fossem servidores públicos, porque eu, de fato, acredito no serviço público, né? Na Câmara dos Deputados, né, eu atuei principalmente nessas questões aí ligadas ao petróleo, à energia elétrica e ao setor de mineração. O que a gente vê na Câmara, e hoje eu posso falar com uma certa tranquilidade, porque eu me aposentei no dia 30 de abril, é que no Congresso Nacional, de fato, os interesses da população não estão representados, né? E uma forma de representar os interesses da população é por meio daqueles que defendem o serviço público. Porque o cidadão, ele não vai ter um serviço público de qualidade se a gente não tiver uma política pública de qualidade, né? E o que seria uma política pública de qualidade, né? Seria uma política onde você gerasse, de fato, os recursos, né, para que elas fossem implementadas. Então, a minha área, por exemplo, poderia contribuir muito, por exemplo, né, na área de educação, né? Então, por exemplo, nós temos o pré-sal. Foi feita aqui uma grande propaganda de que o pré-sal
iria transformar, por exemplo, a área de educação. E como é que você transforma a área de educação? Com o serviço público, com professores, com escolas públicas de tempo integral, com assistência de todo tipo às crianças, assistência médica, oftalmológica, assistência dentária, né? Seria uma coisa parecida com o que o governador Leonel Brizola fez no Rio, seriam CIEPs. Aí vem a pergunta, você pode prestar esse serviço público de educação para o povo brasileiro? Pode, desde que você tenha uma política pública. O que a gente vê na Câmara, o que eu vi na Câmara, por exemplo, é que a política pública no setor petrolífero não foi para beneficiar, de fato, a área de educação. É uma política pública para beneficiar as grandes empresas. Então, nós tivemos, por exemplo, a aprovação da Lei 3.586 na Câmara, né, que é uma lei onde você implanta um sistema tributário, um regime tributário, onde todas as importâncias aplicadas pelas petrolíferas são deduzidas da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Onde você tem uma isenção, né, de IPI, de PIS/COFINS, né, para a importação de produtos estrangeiros, né, enquanto você taxa o produto nacional, produzido no Brasil, né. Então, são políticas públicas totalmente equivocadas, né. E isso faz com que, de certa forma, o patrimônio público, né, não gere serviço público. Porque o patrimônio público no Brasil, ele é extraordinário, né? Nós temos, por exemplo, eu cito aqui o pré-sal, que tem postos que a produtividade são mais altas que na Arábia Saudita. Isso não tem similar no mundo. A gente tem recursos hidráulicos, né, para geração de energia elétrica, ou mesmo recursos hídricos de uma maneira geral, que também nenhum país tem. Nós temos recursos minerais que nenhum país tem. Esses bens da União, que eram para ser um bem do povo brasileiro e contribuísse, né, para um serviço público, até independentemente de arrecadação tributária, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Noruega tem um índice de desenvolvimento humano mais alto do mundo em cima da receita petrolífera. Mas por quê? Porque lá o recurso, né, da atividade de exploração, de exploração e produção de petróleo, ele retorna, de fato, para a sociedade. Então, lá, pode até ser a escolha, né, como a Julie disse, de uma pessoa rica estar na mesma escola que uma pessoa pobre. Mas o importante é que, se a pessoa faz a opção por uma escola privada porque tem recurso, ela pode fazer, não há problema nenhum nisso. Agora, o importante é a qualidade da educação. Se você tiver um ensino básico que tem a mesma qualidade, né, das escolas privadas, particulares, não há problema nenhum que você tenha os dois. Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, né, a gente vê que na classe média no Brasil, né, as pessoas não estudam mais o ensino fundamental em escolas públicas. E isso não era assim. Eu sou de uma geração, né, que estudou na escola pública. Eu estudei em grupo público, colégio municipal, colégio estadual, universidade federal. Eu nunca paguei educação. E nunca estudei numa escola privada no Brasil. Então, o que a gente, de certa forma, está assistindo no Brasil é até um retrocesso, né? Se a gente já teve isso no passado, né, e com todos esses recursos naturais que nós temos, né, como a gente não consegue prestar um serviço público de qualidade, né, de educação, de saúde, né, para todos os brasileiros. Eu fiz doutorado na Inglaterra, né, e eu percebi na prática com os meus filhos, né, da diferença, né, do enfoque, né, a importância, por exemplo, que um professor do ensino básico, do ensino fundamental na Inglaterra tem. Então, um professor lá da escola pública é uma pessoa respeitadíssima pela sociedade, valorizada, e é um professor do ensino fundamental. Um policial na Inglaterra é um cidadão absolutamente respeitado pela sociedade e com salários dignos. Então, isso é possível no Brasil, isso é possível a partir de políticas públicas. Agora,
é importante reconhecer que se a gente mantiver o mesmo padrão, né, de comportamento do Congresso Nacional atual, nós não vamos ter essas políticas públicas. Precisa realmente mudar, porque, de certa forma, o Congresso Nacional está atendendo os interesses das grandes empresas, né? Isso eu falo por experiência própria. A legislação brasileira não é feita para atender o cidadão brasileiro, né? E nada melhor, né, do que o serviço público para atender o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro precisa de serviço público e precisa de políticas públicas. E essas políticas públicas, elas precisam ser construídas no Congresso Nacional. Então, o voto consciente, só para final, o voto consciente é isso, é nós elegermos, né, pessoas comprometidas com o interesse público. Então, um voto consciente, para finalizar, é você analisar, né, se você tem intenção de votar em algum deputado federal ou senador, então você vá lá, veja como ele se comportou, como ele votou. Então, eu dou um exemplo aqui bem claro. Lei 13.586, né? Medida provisória 795. Como esse deputado votou? Como esse senador votou? Se ele votou a favor, você já pode saber que não é um bom indicativo, que ele aparentemente, ele não está muito comprometido com o serviço público. E se você ainda não tem um candidato que seja atualmente parlamentar no Congresso Nacional, que ele realmente apresente um passado, né, um passado de lutas e um passado de compromisso com a defesa do interesse público, né? E veja nas propostas dele, muito efetivamente, se aquilo realmente não é um discurso, mas é uma coisa que o passado dele demonstre e que aquilo realmente seja um compromisso, né? Paulo, querido, obrigada. Eu ia justamente quando esse seu resumo final era exatamente o que eu ia pedir para você falar para a gente, né? De que forma, né? A gente ainda tem, infelizmente, né, tantos anos de democracia e a gente ainda tem esse questionamento da população. Mas como, né, eu posso dar esse voto consciente? Então, hoje a gente vai exatamente aqui tentar trazer isso à luz, né? É importante também, se você tem um candidato que já é deputado, você faça uma pesquisa lá no sítio da Câmara, do Senado, e veja os projetos de lei que ele apresentou. E veja se aquela proposta que ele apresentou, né, se atende ao interesse público, se aquilo tem alguma afinidade de intenção com você, com o que você deseja de um parlamentar, né? Isso também é uma boa iniciativa. Perfeito, Paulo. Olha aí, gente, a dica muito boa, excelente. A gente vai discutir isso, claro, aqui ao longo do debate, né, sobre acompanhar os nossos parlamentares, né, que a gente vai lá, vota, né, e não acompanha. A maioria das vezes a gente ouve falar isso muito, né, Fábio? Né, Júlia, assim, você se lembra em quem você votou na última eleição para deputado estadual, para deputado distrital? Não lembro, né? Lembro o que você fez no verão passado. Né? Mas não lembra em quem votou. Gente, Fábio Gondim, o Fábio é consultor de orçamento do Senado Federal. Fábio, fala um pouquinho para a gente, né, de você. E eu queria também já aproveitar para você falar também para a gente, né, os desafios enfrentados aí pelos servidores públicos, né, para ter uma representação melhor no nosso parlamento e também falar um pouquinho sobre os critérios desse voto consciente. Fábio, obrigada por ter vindo mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, quero dar uma boa noite para o Paulo, para você, Márcia, para a Anjuli e para as pessoas que estão nos ouvindo. Esse tipo de iniciativa é muito importante, muito mesmo. Eu gostei demais desse projeto, né, do voto consciente, que, afinal de contas, na minha cabeça, é o único caminho para mudar a realidade do nosso país, eu acho que de qualquer país. É lógico que, para chegar nesse ponto de voto consciente para a grande massa da população, um caminho longo tem que ser seguido, né?
O Paulo fez um comentário mais ou menos, né, dizendo que o Congresso não atende os anseios do cidadão brasileiro. Ele falou de umas 2 ou 3 formas diferentes. E eu acho um pouco diferente, viu, Paulo? Eu entendo que, na verdade, não é que nós tenhamos políticos que se corromperam, pessoas que se perderam ao longo do caminho e caíram em tentação. Nós temos bandidos que encontraram na política um caminho para ter acesso a grandes quantidades de dinheiro e terem foro privilegiado e imunidade parlamentar. E bandidos que estão operacionalizando e operando em todas as áreas do Brasil, que colocam os seus indicados em importantes cargos públicos, não com o objetivo de ganhar um prêmio de gestão, de levar uma política pública de qualidade para a população, mas sim de operar, de pedir propina. É por isso que é o interesse pelo valor do orçamento. O orçamento do ministério tal é tanto, a secretaria tal tem 200, 300 cargos comissionados. E daí para um gestor? Para o gestor isso nem interessa. Eu fui secretário de saúde, sabe quantos cargos comissionados, quantas pessoas eu nomeei minhas? Tinha uns 2.000 cargos lá. 5. Com 5 pessoas eu tive gente suficiente da minha confiança para gerir de verdade, para buscar fazer um trabalho sério. Agora, as pessoas não querem fazer um trabalho sério, eles querem cabos eleitorais para se reelegerem na próxima eleição. E esse número de pessoas entra no cômputo do gasto com o pessoal do serviço público e entra como valor da qualidade do que é feito, que é uma porcaria, porque o cara não está ali para fazer política pública, ele está ali para fazer política eleitoral. E tudo isso cai na conta do servidor. Então, a gente tem o servidor como um bode expiatório sem ter culpa de nada. Claro, tem servidor que é picareta? Tem servidor que é picareta, tem médico que é picareta, tem político que é picareta, tem padre que é picareta. O ser humano é a mesma coisa em qualquer grupo. Então, as pessoas estão colocando os servidores como o bode expiatório, o grande responsável por tudo que dá errado, e nunca foi. Né? Então, estão impondo um achatamento salarial, porque são os maiores salários do Brasil. O pessoal confunde membro de poder com servidor público. Acha que juiz e um servidor público, seja do Legislativo, do Executivo, do Justiça, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para vocês que estão nos ouvindo, é totalmente diferente. E aí impõe uma reforma previdenciária para todos os cidadãos brasileiros. Vocês que estão nos assistindo, prestem atenção nisso. E joga uma cortina de fumaça absolutamente legítima para dizer assim, não, isso é para acabar com os privilégios do servidor público. Aí o coitado do cidadão que não tem capacidade de raciocinar e não tem informação suficiente, então vamos apoiar essa reforma para a gente fazer um justiçamento em cima do servidor público. Meus amigos, vocês estão votando contra vocês mesmos, porque a reforma pega todos. E a partir do momento que a gente não tem mais estabilidade jurídica, ninguém tem direito a nada. Nenhum cidadão brasileiro tem mais direito à previdência. Acabou, caso vocês não tenham percebido. Porque na hora que você pode mudar a alíquota de contribuição, a sua idade mínima de aposentadoria, o tempo de contribuição, você pode mudar tudo. Então as pessoas vão ter o que deixarem que seja dado no momento de se aposentarem. Olha a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Uma instituição de previdência privada é obrigada a cumprir o contrato 40 anos depois. Então a instituição privada tem que cumprir o contrato. Mas o poder público não é obrigado a seguir a lei, ele muda a lei todo ano. Todo ano. Se quiser, muda o ano que vem de novo. Então, assim, daqui até o Paulo se aposentou, parabéns. Bater palma para o Paulo. Porque nunca mais a gente vai ver isso se continuar do jeito que está. Eu acho que ele deve ter aposentado até sem ter vontade. Aposentou para aproveitar a brecha, porque senão perde. E hoje as pessoas estão fazendo isso, estão saindo na expulsória desesperados. Estão criando uma nova forma de agir no Brasil, um negócio impressionante. E aí vem o fim da estabilidade, né? Agora a nova ideia, e só para terminar com a Previdência hoje do servidor nem é mais como era, né? As pessoas ainda acham que o servidor ainda se aposenta com integralidade. Meus caros amigos, já fizeram uma Previdência única, só que o servidor ainda tem algumas desvantagens. Mas, enfim, aí entraria muito em detalhe. E aí quero acabar com a estabilidade. Olha, a Petrobras registrou no seu balanço 6 bilhões de pagamento de propina. Está no balanço da Petrobras. 6 bilhões de reais, registrou, assumiu. Pagamos de propina 6 bi para dar satisfação para os investidores internacionais. E nesse contexto, vocês imaginam só isso com o servidor estável, hein? Fez o concurso, que não deve... não tem que ter medo do seu chefe, do seu diretor, ou do carinha nomeado pelo político corrupto que está querendo operar. Ele fala, não faço, isso é ilegal. Hoje o servidor público pode fazer isso. Você imagina se o servidor ainda não fosse estável, como é que a gente ia estar?
Ao invés de estar protagonizando o maior esquema de corrupção da história da humanidade, a gente já está da história do universo. Esse é um negócio de louco. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito essa questão, analisar e valorizar o servidor público, porque ele ainda é a âncora que nos garante alguma estabilidade no nosso país. E se tem voto consciente no país, eu sei que nós temos empresários, pessoas bem esclarecidas, pessoas que se interessam por política e que se aprofundam, né, e que criam aquele conceito do voto consciente, mas o servidor público tem um voto que tem como é que fala? Um componentezinho a mais, que é o quê? O profundo conhecimento da máquina pública. Isso aí nenhum outro tem. É muito comum a pessoa botar assim, vamos botar, a pessoa é um empresário de muito sucesso, vamos colocá-lo como ministro, como secretário. Olha, eu tenho já 30 anos de estrada. É muito comum você ver o cara, grande empresário, ser uma porcaria, né, na serviço público, porque é mais difícil ser gestor público. Você esqueceu de comprar um prego, o dono do seu negócio pega a carteira, dá o dinheiro para o carinha, fala, vai bem ali na loja e compra o prego. No serviço público, esqueceu de comprar o prego, dançou. Você vai ter que fazer uma licitação, atrasar seu projeto todinho, durante meses. Então, o gestor público tem que ter muito mais cuidado, porque ele está cuidando do dinheiro dos outros. Então, a imagem que se cria é completamente equivocada. O que é o voto, os desafios, e o que é o voto, né, consciente? O voto consciente é aquele voto no qual você está pensando no bem comum. Todo voto em que você pensa em si, ele não é consciente. Isso aí não vale só para servidor público, a gente está aqui falando, nosso público principal que deve estar nos ouvindo, é gente que sabe do que a gente está falando. A gente tem que dar essa mensagem para a pessoa mais simples, a que está mais à margem da sociedade, a que está mais vulnerável, a que tem o risco de passar fome e, portanto, está mais suscetível a cair em tentação. E essa pessoa, às vezes, vende o futuro do seu filho e não entende que aquele voto no vagabundo que foi lá oferecer para ele uma vantagenzinha, deu R$100, deu um empreguinho porcaria, que não é dele, não é na empresa dele, não dá não. Não dá não. Um emprego público qualquer para botar o cabo eleitoral, essa pessoa está fazendo com que o filho dele mais adiante morra de câncer no hospital sem nenhum tipo de atendimento. E não se dá conta do que está fazendo. E é para essas pessoas que a gente tem que levar a importância do voto consciente. Aquele voto no qual você pensa no coletivo, pensa no seu vizinho, pensa no seu amigo, pensa pelo menos num grupo e não em si. Aí, no dia que a gente conseguir fazer isso, nós vamos começar a mudar a realidade do nosso país. Perfeito, Fábio, obrigada. Vamos voltar aqui para Anjuli. Anjuli, primeira coisa, né? E você acha possível isso que o Fábio acabou de colocar, levar, né, uma coisa realmente a gente discutir o voto consciente aqui para pessoas que, né, a gente sabe que tem um grau de escolaridade, né, o público normal nosso aí tem um grau de escolaridade acima da média da população, né, da maioria. Você acha possível isso, Jolie, num tempo curto, médio, longo? Você acha possível levar essa campanha para a população carente? Obrigada, Márcia, pela pergunta. Vou contar uma coisa para vocês. Há 2 anos eu decidi morar em São Sebastião, que é uma região que tem das menores rendas per capita, né, aqui do DF, bem menor do que Plano Piloto. E eu me surpreendi. A surpresa que eu tive foi que a população lá é muito mais politizada do que em vários outros cantos, né? As pessoas, às vezes, acham que porque tiveram nível de acesso a uma escolaridade maior, elas são mais politizadas. Não, isso não é verdade. Lá, eles acompanham cada parlamentar, acompanham quem votou, sabem onde que o parlamentar colocou a emenda. Sabe por quê? Isso, Márcia. Porque eles precisam do serviço público. Eles não têm um recurso complementar para conseguir fazer o filho ter um estudo, por exemplo, né? Se o marido ele sofre um ataque cardíaco, sofre um infarto, ele tem que levar no hospital público. Então, eles acompanham muito, acompanham a execução orçamentária, é uma coisa impressionante. Agora, o que eu acho que nos falta também, enquanto servidores públicos, é termos consciência sobre qual que é o projeto que existe por trás de cada candidatura. Porque não adianta um candidato dizer que vai
se é a favor do servidor, se o partido desse candidato votou a favor da emenda constitucional 95, que é do teto dos gastos, né, que congela os gastos com saúde, educação, com serviços públicos em geral, por 20 anos. Não adianta dizer que vai ser a favor do servidor se o partido do candidato votou nas comissões a favor da reforma da Previdência. Não adianta falar que vai ser a favor do servidor público se o partido do candidato está dentro do Congresso Nacional atacando a estabilidade do servidor. Porque nós sabemos que a estabilidade do servidor está sendo atacada nesse momento justamente porque a gente incomoda, né? Porque o servidor não está de joelhos para o governo que entra. O servidor, ele é o servidor, a grande maioria dos servidores são servidores que estão orientados para um papel de defesa do Estado brasileiro, não para a defesa de um governo específico. Então, isso ameaça muitos políticos. A grande vontade, o grande interesse de vários políticos que estão aí é acabar com a estabilidade do servidor para lotear o serviço público. Então, manda embora os servidores, esses caras que fizeram concurso, que não têm compromisso com o governo A, B ou C, para lotear de apaniguados políticos, transformar a administração pública num cabide de emprego. É esse retorno ao patrimonialismo que é o projeto que existe atualmente em curso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a gente fala de voto consciente, o servidor público precisa ter consciência também de qual que é o projeto que está em tramitação hoje no Congresso Nacional, quais são os projetos em tramitação hoje no Congresso Nacional que atacam o serviço público e como os partidos dos candidatos têm se comportado. Vou citar dois projetos, né? O PLS 116, de 2017, e o PLP 248, de 98, que atacam a estabilidade. Né? Que atacam a estabilidade. Vou citar também, eu vou falar do meu partido, que é o PSOL. O PSOL, ele entrou no início desse ano com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória de Michel Temer, o atual presidente do país. Michel Temer havia enviado para o Congresso uma medida provisória que previa a ausência de reajuste para os servidores, então o descumprimento de acordos firmados em lei que garantiam o reajuste dos servidores. E, além de querer descumprir, via medida provisória, o reajuste dos servidores, ainda nessa mesma medida provisória, quis aumentar a contribuição previdenciária do servidor, de 11% para 14%. E o meu partido, que sempre esteve ao lado do trabalhador, sempre esteve ao lado do servidor, que também é trabalhador, foi contra. E apresentou uma ação direta de constitucionalidade, e hoje os servidores estão com seu reajuste, e não houve esse aumento na contribuição previdenciária pela atuação desse partido. Esse mesmo partido que foi que foi contra a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que, além de retirar os direitos do povo trabalhador, da iniciativa privada, também ataca o serviço público, porque garante a terceirização irrestrita. E é, de novo, aquela lógica de transformar o serviço público num verdadeiro cabide de empregos, né? Porque o terceirizado, e eu estava na Câmara dos Deputados esses dias, eu vou contar no Senado Federal, participando de uma audiência pública, falando justamente sobre esse tema, sobre a terceirização irrestrita. E eu dei o exemplo do próprio Senado Federal, né? A gente conversa com o pessoal da Copa, conversa com o pessoal que serve cafezinho, que faz a limpeza. E o que eles me falaram? Que havia 4 anos já que eles estavam sem ter as suas verbas rescisórias pagas, porque muda a empresa terceirizada, eles não recebem a verba rescisória, né? Então, um recurso de 8, 10 mil reais, que para nós pode parecer pouco, mas para essas pessoas é um sonho. Né? É algo que vai ser o necessário ali para construir a casa dele, para terminar de construir a casa dele, para adquirir o primeiro carrinho. Então, e eles não conseguem resolver essa situação, por quê? Porque se um deles vier a público denunciar esse processo, ele é demitido no mesmo dia, no dia seguinte. É isso que nós queremos do serviço público? Hoje, 25% do efetivo de trabalhadores do serviço público já são terceirizados, 25%. E vários deles, todo mundo sabe disso, vários deles já estão atuando na atividade fim. Então, o que existe hoje é um processo de precarização do serviço público, né, via essas reformas, via reforma trabalhista, via reforma da Previdência, que quer acabar com o direito do povo se aposentar, e o povo brasileiro tem que estar de olho nisso, porque essa reforma, a gente fomos lá, eu visitei cada deputado, cada senador, para falar, não vote, porque se o senhor votar, o senhor não vai voltar. A gente conseguiu
enterrar essa reforma, mas ela pode voltar a ser, e provavelmente isso vai acontecer, viu? Depois das eleições, porque eles ficaram com medo, isso é ano eleitoral, depois das eleições esse tema vai voltar a ser um tema a ser debatido, né? Então, eles vão colocar de novo para ser votado. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita seriedade sobre quem que a gente está escolhendo, qual lado que a gente quer. Eu sei que eu sempre estive do lado certo, sempre estive do lado do trabalhador, sempre estive lutando, e os meus colegas da CGU podem dizer isso, lutando para que os órgãos públicos, que o serviço público cumpra sua missão institucional. Vou dar o exemplo de uma luta que nós fizemos para ilustrar como a estabilidade é importante. Em 2015, a CGU quase foi extinta. Queriam dividir a Controladoria Geral da União, que é um órgão que trabalha no combate à corrupção, na transparência, queriam particionar e colocar um pedacinho em cada ministério diferente. Nós fomos contra, fomos às ruas, fizemos manifestações enquanto servidores públicos, chamamos a sociedade civil para junto, foram várias entidades da sociedade civil que se manifestaram em defesa da CGU, e naquele momento a CGU não foi extinta. Logo depois, em maio de 2016, houve uma nova, saiu no Diário Oficial a extinção da CGU. A gente já estava acompanhando isso um mês antes, a gente já estava fazendo protestos e conversas e dialogando, mas à medida que o governo não ouve, a gente começa a protestar. E a CGU, o primeiro ato do governo Temer foi extinguir a CGU. E mais do que isso, colocou dentro da CGU, no comando da CGU, um ministro, um apaniguado de Renan Calheiros, que foi pego, inclusive, dando dicas a investigados da Lava Jato. Olha só, no comando de um órgão anticorrupção, no comando de um órgão responsável pela transparência do país. E o que nós fizemos enquanto servidores? Nós fomos às ruas, nós colocamos um carro de som na frente da Controladoria Geral da União e falamos, nós não vamos aceitar a extinção da CGU, tinha mudado completamente de nome, era Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, sumiu o CGU, naquele momento, e não vamos aceitar que nenhum ministro que dedica a investigados esteja à frente do órgão anticorrupção. Isso não ia mexer em nada no nosso salário, não ia alterar em nada no nosso salário, mas ia pôr em xeque o cumprimento da missão institucional do órgão. E por que a gente conseguiu fazer aquilo? A gente só conseguiu se postar e dizer, olha, colocar o dedo e dizer, nós não vamos aceitar porque nós tínhamos estabilidade. Porque nós tínhamos a estabilidade, porque a gente sabia que se denunciasse, e se peitasse, e se defendesse a missão do órgão, defendesse que o órgão cumprisse a sua missão republicana, nós não seríamos demitidos no dia seguinte. Se isso acabar, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Então, esses dois projetos de lei que eu citei, eles estão hoje em tramitação no Congresso Nacional e tem uma série de critérios absolutamente subjetivos para para qualificar o trabalho do servidor público. Então, ali, se o chefe tem uma opinião, inclusive até termos assim, totalmente abstratos, como disciplina, disciplina como critério, o que é isso exatamente? Bom trato com os outros servidores também, enfim, uma série de critérios subjetivos embutidos ali, que é o quê? É o domínio político da máquina pública, essa é a verdade. Então não podemos esquecer que existe um projeto por trás disso. Nós, naquele momento da CGU, em que o trabalho da CGU foi posto em xeque, nós tivemos a possibilidade de caminhar, nós fizemos uma manifestação, fomos até o Palácio do Planalto e avisamos ao senhor Michel Temer que o ministro dele estava demitido, que o ministro dele havia sido demitido pelos servidores públicos. E por que nós pudemos fazer isso? Porque nós estávamos blindados pela estabilidade. Novamente, quando tentaram mandar Osmar Serraglio para lá, que era um ministro que havia sido mencionado na Operação Carne Fraca, operação a qual a CGU fazia parte, participava das investigações, nós também mandamos um recado. No dia seguinte, fizemos manifestações em todas as capitais do país, em todas as regionais do órgão, para dizer que nenhum ministro suspeito colocaria os pés no nosso órgão. E vencemos. Ele não foi para lá. Então, desse Estado que nós estamos falando, do Estado que precisa cumprir a sua missão institucional, que precisa cumprir, de cada órgão que precisa cumprir a sua missão e precisa ter os instrumentos para isso. Existe um processo em curso hoje de ataque ao serviço público. A gente precisa, para saber votar de forma consciente, para ter o voto consciente, a gente precisa saber, de uma vez por todas, de que lado que a gente está. Julie, eu vou aproveitar a sua fala, dando ênfase ao serviço público, ao servidor público. Devemos ter menos cargos comissionados, Julie, e, consequentemente,
mais servidores públicos capacitados nos órgãos públicos? Com certeza, Márcia, com certeza. O concurso público foi um instituto criado, né, há muitos anos atrás, ainda na época do governo Vargas, justamente para você trazer um critério objetivo para a seleção dos trabalhadores do serviço público. Para quê? Para que as pessoas não ficassem na mão do político de plantão, não ficassem devendo um favor para o político de plantão. Então, a nossa defesa é pela profissionalização do serviço público. Isso eu fiz. Em 2011, eu fui uma das pessoas que levou à frente, né, eu liderei uma luta contra o Trem da Alegria na Secretaria de Fazenda aqui do DF. Queriam passar 360 fiscais, boa parte deles fez concurso, entrou para o concurso de nível médio para o nível superior. Então, assim, para ingresso no serviço público tem que ser concurso público e tem que ser o concurso público para aquele cargo, né? E aí o que aconteceu? Outras forças atuaram, enfim, e acabou prevalecendo essa situação, né? Houve um verdadeiro trem da alegria, foi isso que aconteceu. O secretário, com a nossa pressão, abriu mão, renunciou, o secretário de Fazenda renunciou, e no dia seguinte da lei ter sido sancionada, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse trem da alegria, que está até hoje em processo para ser julgada. Então, mas é disso que nós estamos falando, do retorno ao patrimonialismo. A gente precisa profissionalizar o serviço público, precisa de cada vez mais servidores concursados, preparados, precisa de mais concurso público. Existe um mito hoje de que a máquina pública está inchada. Agora, se você olha os números, você vê que em diversos países membros da OCDE, estou falando dos países que são considerados desenvolvidos, enfim, o Brasil, ele está ali na rabeira, ele é o país que tem uma das menores quantidades, proporções de servidores públicos em comparação com a população. Então, existe uma série de mitos, de fake news colocadas para denegrir a imagem do servidor público, né? Para colocar o servidor público, o trabalho do servidor público em xeque. Nós estamos trabalhando para desmistificar cada um desses pontos e para defender o servidor público na realidade. Nós já estamos fazendo isso. Eu atuei de forma muito forte, muito veemente, na construção do Estatuto do Trabalhador, que vai justamente reverter os malefícios da reforma trabalhista e reverter esse ponto da terceirização irrestrita, né? Então, a terceirização irrestrita, a grande verdade é que é uma porteira aberta para a corrupção, é uma porteira aberta para você ter uma série de pessoas ali devendo favor, e hoje essa denúncia precisa ser feita. Hoje, dentro do serviço público, já tem muitos trabalhadores que estão ali contratados por empresas de terceirização que são parentes de políticos, né? Então, existe um nepotismo acontecendo hoje por meio das empresas terceirizadas, uma verdadeira burla ao Instituto do Concurso Público, uma verdadeira burla ao sentido republicano que o serviço público tem que ter, que é justamente ser um serviço a favor do cidadão, né, e não a favor dos interesses de certos políticos, do aparelhamento da máquina pública para fins eleitorais, para colocar seus cabos eleitorais aí como empregados dentro da máquina pública. A máquina pública tem que funcionar para o cidadão, tem que funcionar bem para o cidadão que está lá na ponta e que precisa do Estado funcionando. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Perfeito, Anjuli. Obrigada mais uma vez. Paulo, também dentro do que a Anjuli estava falando aqui para a gente, como é que o servidor faz para estar mais próximo da população e, principalmente, Paulo, desconstruir essa imagem de corporativismo que a população tem, né, sobre o funcionário público? Essa desconstrução, né, do servidor público, né, na minha visão, ela está associada à própria desconstrução do Estado, né? Quando você passa um sinal para a população de que o Estado é ineficiente, né, você está passando para a população a visão de que o servidor também é ineficiente, né? E não é isso que a gente vê, né, em países, né, que realmente tiveram desenvolvimento aí nas áreas sociais, né? Agora, é preciso reconhecer, né, que se o Estado não dá condições, né, para o servidor exercer as suas funções com dignidade, né?
Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz mestrado na COP, né? Eu sou engenheiro mecânico. Então tinha uma disciplina lá de ar-condicionado, de conforto térmico, né? E eu estava numa sala de aula que estava sem ventilação, que estava com cheiro de mofo, aprendendo conforto térmico, né? Como nessa sala de aula, e ninguém conseguia assistir a aula. Isso é um problema do servidor público, do professor? Não, é um problema de como o Estado brasileiro, como um todo, né, entende atender seus cidadãos, né? E isso é possível. E eu queria falar um pouquinho também aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso, que é a questão da estabilidade. Perfeito. A estabilidade, ela é fundamental em qualquer situação, até para você denunciar, né? Porque no Brasil também a gente tem um problema muito sério, né, de o recurso, né, chegar, mas não ser utilizado para a finalidade que ele se destinava, né? Por exemplo, a questão da merenda escolar no Brasil, né, é até difícil de acreditar, mas muitas vezes o recurso ele é destinado, tem um convênio com o município, mas a própria merenda não é servida, né? E citar também aqui o caso da Petrobras, que eu trabalhei muito na Petrobras, né, e fiquei muito chateado com tudo que aconteceu na Petrobras, que a estabilidade ela também não é suficiente, só a estabilidade não é suficiente, né? Eu tenho a impressão, né, de que o servidor, mesmo ele fazendo um concurso público, e mesmo tendo aquele sentimento de que ele não será demitido, né, ele pode ter condutas aí, vamos dizer, não republicanas, por questões salariais, né? Então, eu já até faço aqui um apelo aos candidatos aí a presidente da República, a deputado federal, a senador, que é muito importante que a gente diminua na Petrobras, na Eletrobras, que também está sob ameaça de privatização, né? Tem o PL 9463, que realmente, em termos técnicos, né, é uma excrescência o PL 9463, que pretende privatizar a Eletrobras, e não por questões ideológicas que eu estou colocando aqui, é por questão de técnica legislativa mesmo, problemas seríssimos, né? Mas então é muito importante que esses candidatos eles se comprometam que tanto nas empresas estatais quanto no serviço público, né, que as pessoas exerçam os cargos de gestão por vocação, né? Que as diferenças salariais não sejam tão grandes, porque a corrupção que a gente vê no serviço público e vê na Petrobras, e ela, não vamos negar, ela existe, decorre também da falta de se denunciar seriamente o que está ocorrendo no órgão, numa empresa, por questão salarial, né? Então, hoje o engenheiro da Petrobras talvez entre aí com um salário de 10 mil reais, de 12 mil reais. Mas o gerente executivo da Petrobras, ele deve ganhar 90 mil reais por mês. E ele não se dispõe a perder aquele cargo, né? É o amor ao cargo. Por quê? Porque aquele cargo garante a ele e à família dele uma condição de vida, um padrão de vida muito superior ao que ele teria se ele fosse um simples engenheiro. Essa expressão simples engenheiro é que precisa acabar. O engenheiro, se ele tiver a intenção de ocupar um cargo gerencial na Petrobras, que ele faça por vocação, que ele aumente o salário dele em 20%, mas você não pode triplicar, quintuplicar o salário do engenheiro, porque o que os diretores da Petrobras fizeram na empresa era de conhecimento do corpo técnico, do corpo gerencial da Petrobras, que as coisas estavam indo erradas.
Mas como um gerente vai questionar um diretor se ele tem o salário dele reduzido em 5 vezes? Então, já é aqui uma proposta bem objetiva de campanha, né? Isso também vale para o serviço público, né? Na Câmara, na própria Câmara, tem funções comissionadas que melhoram muito o salário de servidores, para a gente diminuir a diferença salarial, né? Então, não basta a estabilidade. É muito importante que no serviço público e nas empresas estatais não haja uma grande diferença em razão de ocupar cargos comissionados, né? E outra coisa aqui, outro compromisso de campanha que eu acho importantíssimo aqui, é a questão realmente da reforma tributária, né? Porque no Brasil, né, como já foi dito, e muito bem dito aqui na mesa, né, quem paga imposto aqui, a rigor, né, uma frase meio simplista, mas quem paga imposto aqui realmente é o pobre, né? Então nós temos problemas aqui seríssimos, né, porque o lucro no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o lucro é tributado. As empresas petrolíferas são tributadas em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, os artifícios contábeis que se fazem com que as empresas que apresentam altíssimos lucros não sejam tributadas. Então, lucro. A questão também de dividendos, né? Remessa de dividendos, tributar dividendos. Heranças, tributar grandes fortunas. Porque a partir do momento que um governo, né, ou que um parlamentar defende essa mudança, essa alteração no nosso modelo tributário, você pode até respeitar que ele questione, né, até a própria aposentadoria do servidor público, a própria aposentadoria minha. Você olha, não, você realmente aposentou com um salário muito alto, né? Então, não, tudo bem, deputado. Então, vamos ver aqui, quantos anos eu contribuí, né? Se essa minha contribuição não é suficiente para a minha expectativa de vida, né, nós vamos até, então, eu até admito que o meu próprio salário possa ser reduzido, mas a partir de uma discussão séria e de um parlamentar que queira, de fato, resolver, realmente no servidor público, né, e trazendo a reforma da Previdência como a solução do país. E é muito importante dizer também, né, que nesse chamado déficit da Previdência, né, na verdade, aqui a gente tem no Brasil, né, não é só a Previdência, nós temos um orçamento aqui, na verdade, é da Seguridade Social, né? E é muito digno, é muito razoável, né, e é muito importante mesmo que haja uma renda para todos os cidadãos idosos, para todos aqueles que foram empregados, né, trabalhadores do campo, todos têm direito a uma remuneração, a um salário digno no final das suas vidas. A questão é como essa remuneração, essa renda até de cidadania vai ser pago, mesmo que a pessoa não tenha contribuído. Aqui não é uma questão atuarial. Essa pessoa tem que receber. Agora, vai receber a partir de quem? De que fonte? Agora, colocar isso no déficit da Previdência, né, como foi colocado, né, no Congresso, né, então é muito importante que a discussão no Brasil, no Congresso Nacional, se dê em outro nível, né? Não nesse debate tão rasteiro como acontece no Congresso Nacional, e que, infelizmente, eu presenciei, eu participei disso, né? Então, nesse sentido, então, a questão da estabilidade, a questão do modelo tributário, a questão de redução das diferenças salariais, né? E, apesar de eu estar aqui hoje como servidor público aposentado, né, eu faço uma associação muito forte entre o Estado, as empresas estatais também, e o serviço público, né? A gente pode ter no Brasil, realmente, preços, né, que são chamados preços administrados,
energia elétrica, os próprios combustíveis também são preços relacionados a atividades de interesse público, né? De uma maneira, não apenas com a visão de mercado, né? Porque se você entra nessa onda de privatização, né, quem vai sofrer com isso é o público, porque não vai haver o serviço público. O serviço vai deixar de ser público e vai passar a ser privado, e com altíssimos lucros. Então, é muito importante que os nossos amigos, né, os servidores públicos, né, não embarquem, né, nessa uma expressão aqui vulgar, nessa canoa furada que é a privatização, porque se a gente for analisar os estados hoje que funcionam bem, que têm uma vida digna, sem estresse, de qualidade de vida, né? E eu cito muito os países nórdicos, né? Lá existe um Estado fortíssimo. Não se pode associar, como se tem feito no Brasil, com muita até mediocridade, né? Associar o Estado com a ineficiência. Não. A gente precisa acreditar muito no Estado, que o Estado pode ser eficiente e que o Estado é eficiente em muitíssimos países. Muitíssimos países. Então, com muita tristeza até que eu vejo, né, os colegas do serviço público, né, defenderem, por exemplo, a privatização, né, da Eletrobras, da Petrobras, né, defendem muito a privatização da Vale. Eu sou da área do setor mineral. A Vale é uma empresa privada que contribui muito pouco para o Brasil, muito pouco. Mais de 80% da produção da Vale de minério de ferro é exportada. E a Vale é uma empresa que, até teve origem lá na Lei Candir, né? A Vale é uma empresa que praticamente não paga tributo. Por quê? Porque o ICMS, né, não incide sobre exportação e IPS, ICMS, PIS, COFINS, e por muitos artifícios contábeis, né, a Vale também não sequer paga tributação sobre o lucro, ou paga, mas com... Então, deixar muito claro aqui que essa visão de que a Vale passou a ser extremamente rentável quando foi privatizada e quando ela era pública não era assim, não é verdade. Eu conheci a Vale quando era estatal. A Vale, né, realmente, ela praticava preços até abaixo do mercado internacional, até para favorecer a indústria nacional de automóveis. A Vale passou a dar lucros altíssimos a partir da exploração de um bem que é da União, que no caso aqui o mais importante é o minério de ferro, mas sem gerar nenhum retorno para a sociedade. E a gente fica muito triste quando a gente vê servidores públicos, né, defenderem esse modelo, né, de privatização, de lucros altíssimos privados, que fazem com que os bens da União, né, que deveriam beneficiar toda a população brasileira, só beneficiem os acionistas privados, né? Paulo, obrigada. Mas eu quero aproveitar, né, o gancho que você falou, destacou bem aqui sobre o tema privatização, né? Paulo, você acha que a população devemos ter mais plebiscitos, consultar a população sobre esses temas polêmicos, como, por exemplo, a privatização e tantos outros temas polêmicos que a gente sabe. O que você acha disso? Não, eu penso que essa iniciativa, né, de consulta popular, de plebiscito e, eventualmente, até de referendo de leis, né, que eventualmente aprovadas no Congresso, ela é muito importante, né? Agora, mais importante, né, do que o referendo, né, é hoje, né, a sociedade, pelo menos a sociedade chamada de letrada, que teve acesso à educação, que teve curso superior, né, que ela participe mais da vida do país, né. O exemplo da Petrobras, né, me marcou demais. Por quê? Porque eu trabalhei lá por 17 anos. Né, então, eu nunca imaginei que a situação da Petrobras chegasse onde chegou.
Agora, eu tenho a minha visão, por que ela chegou a essa situação. A culpa não é só da Petrobras, não é só dos diretores que realmente agiram muito mal. A culpa é de toda a sociedade brasileira e é dos servidores públicos, né? Eu morei fora do Brasil 3 anos e meio, né? E eu tenho convicção que o que aconteceu com a Petrobras, né, não aconteceria em nenhum outro país. Por quê? A sociedade aqui não participa. O Tribunal de Contas da União, né, ele apresentou aí vários acordos, ele mostrou até evidências que a gente teve. Nós tivemos problemas, por exemplo, muito sérios lá no empreendimento que chama Comperj. Qual foi a reação da sociedade, dos servidores públicos? Nenhuma. As universidades brasileiras, as associações de classe, o Conselho, né, eu sou engenheiro, né, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o próprio Sindicato dos Trabalhadores, né? A situação foi se deteriorando sem a participação da sociedade. E aí aparece como solução a privatização, né? Ela pode ser até privatizada, né? Mas eu não acredito que isso vá trazer benefício para a população brasileira, até porque, com todos esses problemas, a Petrobras é a empresa que tem no pré-sal um custo de extração de $7 por barril, que nenhuma empresa privada tem ou até vai ter, em razão do quê? Da qualificação técnica dos empregados da Petrobras, e, de certa forma, lato sensu, também são servidores públicos, né? Mas a população brasileira, ela precisa, né, basicamente, de um ensino fundamental de qualidade, né? O que a gente precisa é uma população que viva a cidadania, né? Que quando ele entre na escola, a primeira coisa que deve ser ensinada para uma criança é que ela é dona do país dela, que ela é dona do pré-sal, que ela é dona dos recursos minerais, que ela é dona dos recursos hídricos, porque é a partir desse sentimento de pertencimento, que aquele bem é dela, é do país, é do coletivo, que ela vai lutar para que aquele bem seja, de fato, explorado em benefício dela. Hoje, infelizmente, a gente está num nível de consciência assim, da população que é até difícil fazer uma consulta popular, porque a população sequer sabe o que é pré-sal. Enquanto na Bolívia, aqui do lado, houve uma guerra do gás, as pessoas morreram na Bolívia para que o gás gerasse renda, gerasse salário mínimo, gerasse renda até para os anciãos bolivianos, a partir da produção e exploração do gás natural. Mas a população da Bolívia tem esse sentimento de pertencimento. Então, lá eles houve uma consulta popular na Bolívia, e o povo boliviano se manifestou a favor da nacionalização dos recursos naturais lá. Eu tenho receio, né, que a gente pode ter, né, uma visão até equivocada da população brasileira, se ela for indagada a respeito de privatização da Petrobras, porque nós temos um problema seríssimo aqui de comunicação, né, de mídia, né, um problema da verdade não chegar à população. E aí a própria população ser induzida numa consulta popular e ser favorável à privatização da Petrobras, né? Então eu tenho o receio disso, né? Uhum. Mas também tem aquela visão, né? Eu tenho uma expressão do ministro do Supremo, ex-ministro Aires Brito, que eu acho que é interessante, né? Que ele diz que o seguinte, que o processo democrático, a gente precisa persistir muito nele, porque é como andar de bicicleta, né? Você vai só na bicicleta, tenta pedalar, cai, anda mal, mas com o tempo você vai aprendendo a votar. Não que eu acho que o povo brasileiro não saiba votar, né? Porque o povo brasileiro já deu demonstrações que sabe votar, né? Mas é muito importante se a gente inicia um processo de consulta popular, esse próprio processo, se ele eventualmente não gerar bons resultados no início, ao longo do tempo, eu acredito que ele possa gerar bons resultados. Perfeito, Paulo. Fábio,
Qual a sua análise, Fábio, da necessidade, né, que a gente veio discutindo aqui desde o início, né, nesse debate de hoje, a necessidade de se restabelecer a boa política, né, Fábio? De termos parlamentares uma movimentação multipartidária dentro do Congresso, né? E para realmente construir plataformas de trabalho que realmente seja em prol da população, né, Fábio? E não o que a gente já, né, discutiu aqui em benefício próprio, né? Eu queria fazer um comentário rápido antes de entrar nesse tema, a respeito de duas colocações, uma que foi feita pela Anjuli e a outra que foi feita pelo Paulo. A Anjuli disse que a população carente é mais politizada, porque precisa do serviço público, enquanto que a classe média ainda tem algum recurso que, né, faz ela viver numa hipotética situação de normalidade. E o Paulo meio que deu o outro lado dessa mesma moeda, dizendo que a sociedade não participa, mas eu acho que nesse momento ele estava falando da sociedade mais elitizada. E é isso, e na verdade aí a gente tem que entender o seguinte, eu queria falar um pouco de voto consciente, né? Me focar nisso. Nós temos dois tipos de eleição, a eleição da compra de voto e a eleição do voto consciente, não tem um terceiro tipo. E alguém fala assim, mas compra de voto? Tem um mercado de voto, tem um câmbio negro, né, que você pode ir lá, quem tem dinheiro vai lá e compra. Lideranças que trabalham os 4 anos em prol até da comunidade, um trabalho legítimo, não estou questionando a legitimidade, uns mais, outros menos, como todo grupo humano, e chega na época da eleição, fala, consigo para você 3 mil votos, cada voto vai R$100, você faz a conta e paga para o cara. E até aí, qual é o problema? O problema é que ele vende para qualquer um que comprar, tanto faz. Ele vende para o bandido, ele vende para um candidato honesto e correto, né? E com isso a gente começa a inviabilizar essa mudança tão esperada da população, né? Os servidores públicos mais conscientes, tem que mudar. Né? Se votar, não volta. Eu vou falar sobre essa frase sua. A gente tem hereditariedade política. A lei da ficha limpa foi importante para nós, né? Ela afastou do mundo eleitoral muitos políticos que não estavam correspondendo aos anseios da sociedade. E aí eles encontraram uma solução. Como tem voto à venda, eu compro o voto e dou para o meu filho. Como tem voto à venda, eu compro o voto e dou para a minha mulher. E acaba criando uma situação, às vezes, até pior. Porque o filho é ainda pior do que o pai, porque tem os defeitos do pai e ainda é incompetente como político. Então, a gente está criando uma situação que, infelizmente, precisa ser combatida com urgência. E aí, assim, a pá de cal sobre tudo isso é o quê? A Bolsa Reeleição. Acabaram de criar um fundo eleitoral que está sendo todo destinado aos candidatos que já têm mandato. Eu não sei como está lá no PSOL, mas nos partidos que eu já procurei saber, é desse jeito. Está a Bolsa Reeleição. Então, muito mais difícil ainda ficou para um novato, uma pessoa que queira entrar pela primeira vez na vida política e representar essa renovação, de efetivamente alcançar seus objetivos. Aí esse novato fala assim, não, mas então eu tenho que buscar uma fonte de renda alternativa, já que o meu partido não vai dar. Lamento, acabaram de proibir a doação de empresas. Então tem que ir atrás de pessoa física. Tem, só que você vai precisar de milhares delas fazendo pequenas doações. E se você precisar do contato individual com cada uma delas, eu sinto dizer, mas seu pleito está inviável. E aí tudo isso, a gente vai vendo por que não muda. Tudo é montado para perpetuar o poder pelo poder. A questão do aparelhamento do Estado é muito mais grave do que a gente consegue perceber, muito mais difícil. A sociedade, pelo menos os que estão nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que está entendendo o que eu estou falando, mas a sociedade no todo não entende nada. Imagina, você vai conseguir ter esse grau de percepção. E aí a gente fala assim, se votar não volta. Volta, Anjuli volta, todos estão voltando. Todos os que povoam o nosso imaginário popular como as piores pessoas, que causaram as piores coisas para o nosso país, estão aí nos primeiros lugares, em qualquer pesquisa que você queira olhar. Qualquer uma. Pode olhar, não vou citar nome não, mas os nossos ouvintes podem fazer essa pesquisa na internet rapidamente. Pensa aí, no pior de todos, olha como é que ele está agora na eleição. Olha aí, se não tiver impedido efetivamente, não tiver sido pego na ficha limpa, e doidinho para se reeleger, sabe por quê? Foram privilegiados. Que aí ele continua, e na outra eleição ele está aí de novo. Então, assim, a consciência. E aí a gente vem para a questão da importância disso aqui, voto consciente.
O voto consciente, ele existe, ele dá trabalho, mas ele existe, mas dá trabalho. O voto consciente pressupõe uma plataforma viável da pessoa, o estudo da vida pregressa. A pessoa vai querer ouvir, vai querer conversar, vai querer conhecer melhor quem é o candidato, né? Vai gastar um tempo com aquilo. Um candidato gasta meia hora com cada formador de opinião para convencer, um por um. Então, essa conversa de sair comprando no atacado, não. Esse voto não está à venda. Agora, e depois, pior, aí você conquistou o voto, aí você, beleza, só que isso é você precisa de, no seu caso aqui, 15 mil, 10 mil votos para se eleger. Aquele voto não elege. O formador de opinião tem que se dispor a ir atrás de outras pessoas do seu grupo de amizade, dos parentes, colegas de trabalho, vizinho, todo mundo, para levar o nome daquela pessoa em quem acredita. Sair da sua zona de conforto, olha que coisa complicada. E aí que a gente vê que a pessoa mais carente se mobiliza, mas a que não se mobiliza, não se move. Quer mudança, mas não quer mudar. Vocês querem mudança, mas vocês não querem mudar. Mudem. Pega o candidato aqui, temos uma candidata aqui, avalia se não pode ser a sua candidata. Adesiva carro, adesiva casa. Curte o perfil nas redes sociais. Transmita as publicações no WhatsApp. Manda para os seus colegas de trabalho, gente. Manda para os outros servidores. Instituições, movam-se. Para com essa bobagem. Essa sindicata não pode entrar na política. Pois eu lamento dizer que os bandidos entram. Entram rasgando. E ainda paga o cara do sindicato para poder fazer campanha para ele por trás. Então, é uma bobagem que a gente está vivendo e que está viabilizando, vou repetir, o maior esquema de corrupção da história da humanidade, gente. Olha que vergonha, que constrangimento eu tenho. Como é que eu explico isso para os meus filhos? Olha, filho, papai passou a vida inteirinha trabalhando em prol do serviço público e, ao fim da minha vida, estou deixando essa porcaria desse país para você. É constrangedor isso é uma vergonha. E as pessoas estão anestesiadas, querendo achar que isso é normal. As pessoas vão lá dentro daquele congresso e chamam de excelência. Gente que tinha que estar presa, gente. Desculpa. Não tem outra coisa. É assim que é. Qualquer outra... vamos relativizar? Continua relativizando. Continua achando que não é bem assim. Tudo bem, só que seu país não vai mudar. Nós vamos continuar discutindo o sexo dos anjos. Vamos continuar querendo operacionalizar algo que não vai ter efetividade. Então, essa campanha eu achei a coisa mais linda do mundo, porque a única forma, o único caminho que eu conheço, né, de fazer isso mudar, me perguntaram, mas vamos, só antes de eu concluir, vamos ir por cima, vamos endurecer as leis, vamos prender, vamos... Gente, você está prendendo por cima, mas o cara por baixo está sendo eleito e está entrando no sistema. Totalmente preparado para dar continuidade ao sistema. Você prende um, entra 10, prende um, entra 10. Não adianta. A única forma de fato, causar qualquer mudança de verdade no país, aí no sistema público, no servidor público, para quem quer que seja, é elegendo gente de bem, que tenha Deus no coração. Se não quiser acreditar em Deus, então acredita em ética, em moral, em caráter, em amor ao próximo. Pronto. Porque a pessoa que tem essas qualidades, diante de qualquer desafio que for posto para ela no Congresso, que a gente não sabe bem que pauta vai entrar, né? Às vezes você tem sua plataforma, mas chega lá na hora, o tema é outro. A pessoa de bem vai saber como agir e como resolver os problemas. É assim que a gente tem como mudar o nosso país. Obrigada, Fábio. Gente, olha só, chegamos já ao final, né? Enfim, estava tão bom, eu com certeza ficaria aqui bem mais tempo com vocês, mas vamos às considerações finais. Julie, 3 a 4 minutos para vocês fazerem as considerações finais. Enfim, falar mais sobre o voto consciente, né? Você, Anjulie, enfim, falar da sua plataforma, as considerações finais que vocês quiserem falar. Obrigada, Márcia. Então, hoje é o primeiro dia de campanha, né? Estou feliz de estar aqui falando para os meus colegas servidores públicos. E agora a gente pode pedir o voto, né? Peço seu voto, porque a nossa representação não vai ser a representação da Anjulie, vai ser a representação dos anseios daqueles que querem um país diferente. A gente precisa construir isso junto, né? Você perguntou, Márcia, sobre participação. Algo central da nossa plataforma é a participação.
A gente precisa investir mais em formas diretas de participar do cidadão, integrar as decisões sobre o Estado. Porque hoje é assim, o cidadão sai chamado a participar de 4 em 4 anos. E aí os representantes que estão eleitos, eles concentram todo o poder e fazem com ele, negociam, assim como você comentou dessas lideranças, Fábio, esses representantes, deputados, senadores, negociam o seu poder, transformando o Congresso Nacional num verdadeiro balcão de negócios. Não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa entregar esse poder de decidir nas mãos do povo. Precisa de mais ferramentas de democracia direta. Transformar plebiscitos, referendos, consultas públicas sobre temas de interesse nacional, de interesse nacional e sobre temas de interesse da população em obrigatórios, como existe em vários países já hoje, né? Eu gostei muito de um ponto também que o Paulo tocou e que é fundamental. Hoje existe um processo de desmonte do Estado brasileiro sobre o pretexto de privatizar da eficiência e estão entregando o patrimônio nacional a multinacionais estrangeiras. Isso está acontecendo. Nesse exato momento, existe uma empresa chinesa visitando o Parque da Moeda, o Parque da Casa da Moeda, o Parque Industrial da Casa da Moeda. Neste exato momento, trilhões, são trilhões, estima-se que são 5 trilhões já, de impostos, de tributos, estão sendo drenados da população brasileira, recursos que era para ir para a escola, né, para a construção de leitos de hospitais, esses recursos estão sendo drenados do pré-sal brasileiro para petroleiras internacionais, que ganharam uma isenção trilionária, né? Exige um processo também de entrega dos nossos impostos, do recurso dos nossos impostos para multimilionários. Em novembro do ano passado, tentaram aprovar a reforma da Previdência, dizendo que existia um rombo da Previdência. E, ao mesmo tempo, passaram a emenda constitucional 95, que coloca o teto de gastos por 20 anos, mas também, ao mesmo tempo, deram uma isenção, deram perdão de dívidas de 543 bilhões em novembro do ano passado, que foi o refis. Não foi o primeiro refis de 2017. Então, é disso que a gente está falando, né? Nós estamos falando de um Estado que está sendo desmontado, os serviços públicos estão sendo sucateados de maneira proposital. Para quê? Para favorecer a multimilionários, para favorecer 5 pessoas, e é incrível, são 5 pessoas no país que têm a mesma riqueza de metade da população brasileira, de 100 milhões de pessoas. Nós não temos uma desigualdade social, nós temos um fosso real entre os cidadãos e esses multimilionários, esses bancos, enfim, são banqueiros, são multimilionários rentistas que estão no comando do país. A gente precisa favorecer que o nosso país, a gente precisa criar as condições para que o nosso país cresça. O servidor público tem um papel fundamental nesse processo. E é por isso que as condições para que o servidor público trabalhe têm que ser garantidas. O servidor público precisa ter uma remuneração digna, e quem acha que o servidor público ganha muito, dá uma olhada, enquanto ganham vários servidores que trabalham hoje nos ministérios. Minha mãe é servidora pública, foi servidora pública a vida inteira do Ministério da Saúde, aposentou com R$3.000. É isso, essa é a realidade que a gente tem. E com filho para criar ainda. Então, a gente precisa colocar gente nossa lá dentro para combater essa reforma da Previdência, que quer, na verdade, acabar com o direito do povo brasileiro se aposentar. E esse é o projeto nosso, lutar dentro do Congresso Nacional contra essa reforma, esse tipo de reforma que foi proposta por Michel Temer, que é draconiana, que quer acabar com o direito do povo se aposentar. Nós precisamos brigar também para que as mães e os pais tenham mais tempo com seus filhos. Porque concordo com você, Fábio. Tem pessoas que... Eu sou cristã, né? Tem pessoas que não são, mas que acreditam em... Todo mundo tem seus princípios, né? Então, nós precisamos de pessoas éticas na política. E essa ética a gente passa para o nosso filho, passa de pai para filho, quando ele ainda é uma criancinha. E o que o mercado de trabalho faz? Tira esse contato da criança, do próprio pai, com o filho logo quando ele nasce. Então, eu sou a favor, eu tenho um projeto que é a ampliação da licença maternidade para 1 ano, e ela deixa de ser licença maternidade, ela passa a ser a licença parental compartilhada aí entre pai e mãe, enfim, entre o casal, da maneira como funciona aquela dinâmica familiar. Nós precisamos revogar a emenda constitucional 95, que criou o teto dos gastos, e que, de uma maneira totalmente arbitrária, faz um corte, considerando que saúde e educação estão ótimos, né? No nível de 2 anos atrás, que foi quando ela foi aprovada. Então, eu pergunto,
Tá bom, a segurança pública tá boa nesse nível, a saúde pública tá boa nesse nível, esse é um corte bom para a gente fazer para os próximos 20 anos? Não me parece que isso seja verdade, não me parece que isso seja correto. Então, quem foi eleito pelos servidores públicos precisa ter esse compromisso de revogar a emenda constitucional 95, que colocou esse teto brutal, enquanto benesses são dadas aí para bilionários, para banqueiros que cobram no Brasil a maior taxa de juros do mundo. São mais de 400% pagos no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial. Só para vocês terem noção, enquanto aqui no Brasil se cobra mais de 400% de juros no cartão de crédito, aqui na Argentina, que é vizinho, o máximo são 46%. Isso daí não é barato, 46% ao ano não é barato, mas aqui o que existe é um verdadeiro processo de agiotagem feito pelos bancos. Mas os privilegiados, segundo o discurso oficial do senhor Michel Temer, são servidores. É uma piada, né? Então, precisamos contrapor a isso, precisamos contrapor, Paulo, esse processo de desmonte do Estado brasileiro por meio das privatizações, que nada mais são que entregar o patrimônio nacional a multinacionais estrangeiras. É transformar o Brasil, voltar o Brasil à condição de colônia, colocar o Brasil de joelhos a petroleiras internacionais. Para dar um último exemplo, a gente viu aí uma paralisação nacional, participei ativamente de um movimento que foi contra o aumento dos combustíveis. Por que o combustível está caro, cidadão brasileiro? E está caro para todo mundo. Está caro para o servidor, está caro para o caminhoneiro, está caro para o pedreiro, que também teve a possibilidade de adquirir o seu primeiro carrinho nos últimos anos. Combustível está caro porque no Brasil a gente está pegando petróleo bruto e exportando para refinar lá fora. Então, as nossas refinarias estão trabalhando com de 50% a 70% da sua capacidade de refino. É aquela velha lógica de transformar o Brasil num exportador de matéria-prima e importador de produto industrializado. Então, a gente está importando gasolina e aí pagando o preço do barril internacional, sendo que a gente tem a possibilidade de extrair isso aqui de forma muito mais barata e de refinar de forma muito mais barata. Para quem não sabe, o pré-sal, a tecnologia que descobriu o petróleo do pré-sal é tecnologia brasileira. Então, para quem diz que a Petrobras ou que a empresa pública não funciona, a Petrobras hoje está exportando esse know-how, essa tecnologia para outros países. Na África, estão começando a explorar petróleo do pré-sal com base numa tecnologia brasileira. Então é isso, fica essa mensagem. Se a gente quer um serviço público fortalecido, precisamos eleger uma bancada de pessoas preocupadas com serviço público de qualidade e com garantias aos servidores para que desempenhem um trabalho adequado em prol da população brasileira. É só isso que a gente quer e é por isso que nós vamos lutar. Continuar lutando, porque a luta vem de longe, mas agora a gente precisa de uma ferramenta para conseguir fazer mais e se coloque à disposição para receber o seu voto em 2018. Obrigada, Jolie. Paulo, suas considerações finais, por favor. Agradecer muito, né, Márcio, o convite, a iniciativa da pública, a presença dos colegas, da Jolie, do Fábio, né? Um prazer estar aqui com vocês. E vou dar assim, mais um testemunho, né? Uma manifestação até de tristeza, né? Por causa da situação que o país vive e o momento é gravíssimo, né? Eu fiz 60 anos, eu vivi a ditadura militar, fui estudante na Universidade Federal de Minas Gerais na época da ditadura, né? E nem nos meus piores sonhos, nem nos meus piores momentos, eu considerei que, saindo da ditadura militar, né, tantos anos depois do fim da ditadura militar, que a gente tivesse, né, no Brasil, na situação que a gente está hoje, né. A situação do Brasil é gravíssima. O que está sendo votado no Congresso Nacional, a pauta do Congresso Nacional é gravíssima. E existem inúmeras distorções que são tidas como tecnicamente corretas, não são. A Eletrobras se endividou porque foi imposta à Eletrobras uma tarifa, né, baixíssima, da ordem de R$25 por megawatt-hora, né. E por trás da privatização, do projeto de privatização, está a mudança do regime da Eletrobras para sair do regime chamado de cotas para um regime de produção independente, onde a futura empresa privada vai vender no mercado e saindo aí de 25
até para R$ 200 por megawatt-hora. Tem outras considerações, risco hidrológico, mas a Eletrobras privatizada ela passa a ser uma mina de dinheiro, né? A Eletrobras. É muito importante separar o que é a verdadeira Petrobras da direção da Petrobras. E isso também vale para o serviço público. O que são os servidores públicos da Câmara, do Senado, da consultoria legislativa e a própria Câmara. São coisas muito diferentes. A verdadeira Petrobras é uma empresa que apresenta lucro operacional em todos esses anos, um lucro operacional bruto, na faixa aí dos 80 bilhões de reais. Nesse semestre, né, em bases anuais, seriam mais de 100 bilhões de lucro operacional bruto. Essa é a verdadeira Petrobras. Não é a Petrobras dos diretores da Petrobras. Essa realmente impôs sacrifício, impôs perdas ao povo brasileiro, né? E eles precisam realmente ser punidos. É muito importante também que a população brasileira não tenha assim, muita ilusão, né? Eu penso que existe uma certa ilusão com a Lava Jato, e perguntado aqui a respeito de grandes problemas do Brasil, parece que a corrupção chegou a ser até a primeira, né? E, de fato, a corrupção no Brasil é seríssima mesmo. Eu não vou minimizar o problema da corrupção. Mas quem tem que ser perseguido são os corruptos. Não é a empresa que deve ser perseguida. Quando houve corrupção nos Estados Unidos, lá em 2008, com problemas seríssimos lá, na própria General Motors, o próprio governo americano socorreu a General Motors. A empresa foi preservada. Os gestores corruptos foram punidos. Aqui nós estamos tendo no Brasil uma destruição, não só do Estado Nacional, mas também da engenharia nacional. Os diretores da Odebrecht precisam ser punidos. Mas a Odebrecht está sendo, como importantíssima empresa de engenharia, foi destruída pela Lava Jato. O setor petroquímico, por exemplo, está sendo destruído. Por quê? Porque a Braskem, que é do grupo Odebrecht, que é o maior acionista, está vendendo, e a própria Petrobras anunciou que está saindo do setor petroquímico. A atual direção da Petrobras está desintegrando a empresa, saindo de biocombustíveis, de fertilizantes nitrogenados, de petroquímica, de fontes alternativas. Então, o momento agora é gravíssimo, e o voto consciente, na minha visão, é um não a esse governo, esse regime Temer, né? Tecnicamente, aqui não é ideologia, não. Tecnicamente, é um governo que eu nunca pensei que chegasse a ocupar os mais altos cargos da República. Esse regime Temer está destruindo o Brasil. E os deputados e senadores, né, e os partidos que dão sustentação ao regime Temer não devem ser votados, né? Então, o primeiro voto consciente aqui é a base de sustentação do regime Temer, os partidos que dão sustentação ao regime e os candidatos desses partidos. Não votem nesses candidatos. Eu conheço os parlamentares, eu conheço esses partidos que dão sustentação. Eles estão promovendo a destruição do Brasil. Então, não votem nesse partido. Muito se comemora no Brasil que há sempre renovação. A Câmara, não, houve uma renovação de 40%. Essa renovação de 40%, que é até altíssima nos padrões internacionais, é uma ilusão. Na verdade, não há renovação. As mentes são as mesmas, os partidos são os mesmos, as famílias são as mesmas. Então, em dúvida, busquem a renovação de fato. Vejam, inclusive, o sobrenome de quem você está votando, porque pode ser filho, né,
de alguém. Busquem partidos, né, que se comprometam com o serviço público, com a estabilidade e com as empresas estatais. O Brasil não vai sair da situação que se encontra com uma simples privatização. Esse modelo privatizante, em países já desenvolvidos, que já resolveu seus problemas mais básicos, ele até eu acredito que possa funcionar. Não vou descartar, não. Agora, no Brasil, sem o Estado, nós não vamos sair dessa situação. E as pessoas falam muito em segurança. De fato, a questão da segurança no Brasil, da segurança pública, é seríssima. Mas isso é só febre. É só a febre. Não é infecção. O Brasil está infeccionado. Se você der um antitérmico para o Brasil para baixar a febre, você não vai resolver a infecção. Você tem que dar um antibiótico. O Brasil precisa de um antibiótico, e de um antibiótico forte. E esse antibiótico é a renovação, de fato, do Congresso Nacional, e vejo mais dificuldades até na questão presidencial, né, porque os candidatos que se apresentam, né, eles, de certa forma, têm um passado aí também ligado a coisas muito ruins que ocorreram. Mas aqui a gente tem que fazer uma opção, né? Não são os candidatos que eu queria, fico até triste, queria que o Brasil tivesse outros candidatos com outras visões, mais técnicos, mais sérios, mais comprometidos, mas não tem, a gente infelizmente não tem. Então aqui nós vamos ter que votar no menos ruim mesmo. Mas votem no menos ruim, não deixem de votar, principalmente no primeiro turno. Votar no menos ruim no primeiro turno é fundamental, porque a gente pode ter, existe o risco do continuismo do regime Temer, com 2 candidatos que podem chegar ao segundo turno. E o Congresso Nacional é fundamental para qualquer país, não menospreze o papel dos deputados e dos senadores. Analisem muito, muito mesmo, o futuro seu, dos seus filhos e das futuras gerações dependem muito do seu voto nas próximas eleições. Obrigada, Paulo. Fábio, por favor, as suas considerações finais. Beleza. Bom, quero então agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, dar meus parabéns pela iniciativa maravilhosa, né, de trazer, jogar uma luz sobre o debate do voto consciente, realmente muito importante para todos nós. E queria começar comentando a fala do Paulo, dizendo que o governo está destruindo o Brasil. Paulo, infelizmente, não é só esse governo, não. A gente já tem vários governos que estão destruindo o Brasil. Já tem décadas que a gente tem políticos que estão se infiltrando, né, no nosso poder público, com objetivos que não são objetivos de trazer nenhum benefício para a população. Alguém imagina que quem acumula 53 milhões de reais em dinheiro dentro do apartamento, algum dia na vida pensou em fazer um bem para alguém? Alguém imagina que um gerente lá da Petrobras, terceiro escalão, que devolveu 150 milhões de reais... o microfone estava desligado. Que devolveu 150 milhões de reais para o Ministério Público, né? Assumiu esse erro. Algum dia ele quis fazer uma política petrolífera benéfica para o nosso povo? Jamais, está nem aí para isso, infelizmente. E temos um governo, evidentemente, por óbvio, também com a pauta horrorosa no Congresso, com falhas que o Paulo deu mais destaque para as falhas técnicas, mas eu acho que eles têm até falhas morais mesmo. Objetivos que são inconfessáveis e cheio, como a Anjuli falou também, cheio de coisas por trás. Objetivo, talvez, será que não tem nenhuma empresa de previdência privada financiando ninguém nessa campanha, com caixa 2, bonitão, como sempre foi? Né? Nós criamos um fundo eleitoral, mas nós não punimos, aumentamos a punição para caixa 2. Sempre existiu, porque não existe mais. Existe, está aí. Olha para as pré-campanhas. Vai olhar, tem pré-campanha super milionária, Ministério Público, presta atenção. Está aí, na cara de todo mundo, pulando na cara, pisando. E a gente precisa, isso que tem que ser feito, é isso que tem que ser combatido, o resto é mimimi. A gente não pode perder tempo com mimimi. E nós, servidores públicos, temos uma responsabilidade imensa, por sermos todos nós formadores de opinião,
por conhecermos mais a fundo o funcionamento do Estado. Nós aqui ainda conhecemos os membros do Congresso, essa turma que a maioria da população brasileira vê na televisão, a gente vê, cumprimenta. Aquilo que a gente vê como atos de corrupção, a gente está ali do lado, é um negócio horroroso, é triste de ver. Agora, tem solução, a gente precisa ter a responsabilidade, nós servidores públicos temos uma responsabilidade imensa, a de levar para a população a mensagem de que há uma esperança, tem solução, política é bom, política é o único caminho na democracia. Qual é o outro caminho? Só política. Então não adianta ficar falando, não gosto de política. Eu lamento, você vai ser governado por quem gosta. E quem está gostando não está sendo gente boa. Olha onde é que a gente está. Então é explicar para a população que o voto consciente é o único instrumento capaz de nos trazer de volta a dignidade no país. Então, meus amigos, saiam nas ruas, tenham paixão, defenda o seu candidato, sem medo, sem vergonha, defenda dentro do órgão também. Tem isso não, tem essa conversa não. Tem que defender, tem que falar que acredita, depois que escolher o seu, falei de novo, adesiva carro, adesiva casa, divulga de todas as formas que você puder, porque se você não fizer isso, o seu candidato vai perder, e o cara do mal ganha. Olha, faz depósito na conta, pega lá a vaquinha virtual, tem que fazer. A pessoa do bem depende desse dinheiro. A pessoa do bem, acabei de falar, nós criamos o Bolsa Reeleição e a pessoa de bem não tem acesso a esse dinheiro, não. E a pessoa não tem financiamento de outra fonte, é você que tem que financiar nós. Eu vou ajudar. E acho que se a gente começar a fazer isso, nós vamos mudar o nosso país. Né? Nós estamos aqui no primeiro dia das eleições, uma situação extremamente alvissareira, como um amigo meu gosta de falar. É muito bom que seja o primeiro dia, porque é uma mensagem que eu queria deixar para todos, né? Acreditem, levem adiante. Nosso país tem jeito e nós é que vamos dar esse jeito. Eu desejo uma boa sorte para quem está se candidatando, parabéns pela coragem, no momento em que falar de política é uma coisa feia, né? Dizer que é político parece que é sinônimo de ser ladrão, e eu sei que não é assim, tem muita gente de bem a fim de ajudar, com altruísmo, com desejo realmente, e capacidade, preparo. E desejo também boa sorte, principalmente para a nossa população, que saiba escolher os melhores, e com certeza isso vai nos trazer um 2019 e os anos vindouros muito melhores. Uma boa noite a todos e obrigado. Obrigada, Fábio. Bom, nós vamos encerrando, né, o nosso primeiro debate com os servidores públicos, Fábio, Paulo, Anjoli, também candidata federal aqui pelo Distrito Federal, né? Candidata pelo PSOL. E assim, o que a gente pode, né? Eu assim, que eu poderia falar de tudo que eu aprendi aqui com vocês hoje, acho que nós ficaríamos aqui até as 9 horas da noite, né? Mas o que eu posso dizer, gente, é isso, que o Fábio pegar um pouquinho da fala do Fábio, assim, vamos realmente conversar com todo mundo, né, sobre o voto consciente. Na padaria, no prédio, no clube, na academia, na igreja, nos cultos, enfim, em todos os lugares. A gente realmente tentar levar essa campanha, gente, porque não é... A gente está falando aqui, claro, da campanha do servidor, mas é a campanha do servidor para toda a população. O voto consciente é para toda a população, certo? E nós vamos, novamente vou agradecer aqui ao Fábio, a Anjoli, o Paulo César, e agradecer principalmente a você que ficou conosco até agora, servidora, servidor e nosso seguidor aí da fanpage Servidores Eleições. E não esqueçam, levem essa campanha a todo o país. Servidores Públicos, Voto Consciente, Eleições 2018.